Hoje nós vamos falar de colesterol, pessoal. Colesterol hoje tem uma série de práticas, trabalhos e algumas divergências entre condutas médicas relativas ao colesterol. Mas o que eu queria passar para você aqui? Eu não vou te dar uma conduta em relação ao que você tem que fazer na sua vida ou mudar o que você está fazendo. Eu vou te dar informações do que tem hoje sendo estudado, do que tem sido feito, que tipo de suplementos naturais podem ser tomados em alguns casos, mas isso aqui não vale como uma conduta médica para você seguir aí na sua vida. Isso é informação. Consulte seu médico, seu nutricionista e saiba mais. Mas vamos lá, pessoal. Colesterol. Você sabia que 70% do colesterol do seu corpo ele é produzido pelo fígado e não vem da alimentação? Pois é, né? O que quase ninguém te conta que o colesterol alto nem sempre é um vilão. O problema real, né, ele pode estar no tipo de colesterol e no estado inflamatório do corpo e na oxidação das partículas desse colesterol. Muito bom. Vamos lá. As causas, né? O colesterol, ele é uma molécula essencial aí para o seu corpo e ele forma as membranas das células. Ele participa da produção de hormônios, principalmente os sexuais, e da vitamina D e dos sais biliares. Então, colesterol é necessário para o corpo. Muita gente fala, pô, mas eu tô com colesterol alto, eu tenho que baixar de qualquer maneira, isso vai prejudicar o meu coração. Depende da sua situação clínica. O médico vai avaliar você e vai ver como está a sua situação clínica. Se você tem risco cardiovascular, se você não tem, se as suas artérias estão entupidas, se você tem antecedentes familiares muito altos para doença cardiovascular, a gente tem que tomar alguns cuidados. Vamos lá. As causas, né? Separei aqui para vocês as causas desse aumento de colesterol. Causa número 1, inflamação crônica de baixo grau, que a gente fala a síndrome metabólica, a obesidade e a resistência insulínica. Aquelas pessoas são pré-diabéticas. A disfunção do fígado. Então, quem tem fígado gorduroso, uso de álcool excessivo diário e medicamentos que afetam o fígado, que a gente chama hepatotóxicos. É uma causa do colesterol aumentar. E, no nosso caso aqui, o hipotireoidismo, que muita gente não sabe que você tem no hipotireoidismo, ele reduz o mecanismo lipídico, né, e aumenta o LDL, pela própria doença em si. O estresse e o excesso de cortisol também altera o seu colesterol. Dietas pobres em gorduras boas e ricas em ultraprocessados. O que eu estou querendo dizer aqui, né? O que é uma gordura boa? Por exemplo, o abacate, o azeite, as castanhas, são gorduras boas. As gorduras ultraprocessadas são gorduras vegetais, algumas gorduras animais, às vezes podem afetar determinadas pessoas. Deficiência de micronutrientes, pessoal. Muita gente tem magnésio baixo, niacina baixa, que é a vitamina B3, zinco, selênio e ômega 3. E a sua genética familiar, a hipercolesterolemia familiar, que representa apenas 5% dos casos de colesterol aumentado. Mas vamos lá, pessoal. Muita gente me fala, doutor, mas que exame o senhor pede para detectar se realmente eu tenho um colesterol um pouco aumentado? Quais os outros exames que vão ser necessários para eu comprovar se isso tudo vai me levar a ter uma consequência cardiovascular? Ou seja, um infarto, um derrame, um entupimento das artérias renais ou carotídeas, ou eu tenho um AVC, uma isquemia cerebral. Muito bem, a gente não avalia, como eu falei para vocês, apenas o item colesterol. Nós avaliamos, né? Aqui no nosso serviço, qual eu sou o diretor técnico, né, da nossa clínica, a nossa equipe avalia um rol de exames um pouquinho maior. Vou falar alguns aqui para vocês que está na nossa prática. Por exemplo,
o lipidograma avançado. Então, o que é isso? É as frações ali, outras frações de colesterol, como por exemplo, a apolipoproteína B, a apolipoproteína A1, a lipoproteína A, as partículas pequenas de LDL, que nós chamamos do LDLP ou oxidado. A gente usa muito o PCR ultrassensível, a homocisteína e um marcador que chama IL-6, a interleucina 6, que são marcadores inflamatórios, tá, pessoal? Também usamos para avaliar. A resistência insulínica, nós avaliamos com insulina, peptídeo C, o OMA-IR, que é a relação da insulina com a glicose, e a frutosamina, que indica o metabolismo oculto ali da glicose. Se você tem uma resistência insulínica, ela está meio escondidinha ali para você. A tireoide, óbvio, né? Eu canso de falar aqui no canal, TSH, T3 livre, T4 livre, o T3 reverso e o anti-TPO e antitiroglobulina. A função hepática, nós avaliamos o TGO, TGP, a gama-GT, a fosfatase alcalina e as bilirrubinas. E outros que a gente pede com frequência, a vitamina D, o zinco, o magnésio, o DHEA e o cortisol, que são deficiências hormonais e minerais que afetam o equilíbrio lipídico. Então, a gente sempre está aí usando esse rol de exames para realmente dar um perfil para aquele cliente. Lógico, usamos teste ergométrico, Doppler das artérias carótidas, fazemos exames cardiológicos para garantir que aquele cliente não corra riscos maiores, mas também, por outro lado, não fique neurótico ali com o tratamento do colesterol. E aqui vai uma ressalva, né? Eu sempre preciso tomar uma estatina, né? Atorvastatina, simvastatina, pitavastatina, rosuvastatina, se eu tiver um colesterol aumentado? Pois é, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque existem pessoas que têm indicações formais de tomar esse medicamento, principalmente aquelas que têm um problema cardiovascular já propriamente dito. Então, pessoas que fizeram stent, cirurgia cardíaca, que têm um grau de aterosclerose importante, essas pessoas precisam tomar muito cuidado de, por exemplo, suspender esse tipo de medicação assim à toa, né? Então precisa ter o médico ali avaliando qual é o grau de aterosclerose, né? O que é aterosclerose? Os vasos sanguíneos entupidos por gordura. Ok, pessoal? Que óbvio que tem mais causas do que somente ali a gente olhar a molécula do colesterol. Mas vamos lá. Que tipo de tratamento alternativo à estatina a gente poderia estar usando? O que é possível se usar? O que eu vou falar aqui não substitui o uso da medicação. Você deve falar com o seu médico para ver se é possível agregar esse tipo de coisa. Mas vamos lá. A dieta, por exemplo, anti-inflamatória, né, que ela é rica em vegetais, em frutas vermelhas, azeite e peixes gordurosos bons, como salmão, por exemplo, podem ser uma boa opção. Reduzir os ultraprocessados e açúcares e o excesso de carboidratos. Aumentar as fibras solúveis, né, aveia, linhaça, psyllium, maravilhoso para equilibrar o sistema. E o uso clínico de jejum intermitente em alguns pacientes selecionados vai bem também. Que fitoterápicos e nutracêuticos nós podemos estar usando? Então, por exemplo, a berberina é uma substância maravilhosa. Ela melhora o perfil lipídico e a glicemia. A niacina B3, né, que reduz o LDL colesterol e aumenta o HDL. O policosanol, que vem da cana-de-açúcar, olha só, pessoal, ele diminui a síntese hepática de colesterol. O ômega 3 é muito conhecido, né? Ele diminui a síntese hepática do colesterol. A coenzima Q10, a nossa heroína coenzima Q10, ela protege as mitocôndrias e evita a fadiga, inclusive se você está em uso da estatina, recomendo muito que se pense em usar a coenzima Q10 em doses altas. Se você toma aí atorvastatina, rosuvastatina, pense em falar com seu médico ou nutricionista para usar uma coenzima Q10 em conjunto com esse tratamento. Ok, pessoal? É muito importante.
E tem um produto que eu gosto bastante, que se chama Red Yeast Rice, né? Ele tem um efeito como se fosse uma estatina natural, né? Para reduzir aí a questão do colesterol, tá bom? E fitoesteróis, que compete com a absorção intestinal do colesterol. Então, fitoesterol, o red yeast, a coenzima Q10, o ômega, o policosanol, a niacina, a berberina, são substâncias possíveis aí para você estar usando. Mas a correção das causas é muito importante. Então, tratar o hipotireoidismo, controlar a resistência insulínica e o fígado gorduroso, que eu vejo assim com uma frequência muito grande na população, avaliar a sua microbiota intestinal, a disbiose, né, para ver a questão da oxidação lipídica que ocorre ali também, né, e reduzir o estresse e normalizar o eixo hormonal do cortisol. Então, as estatinas, como eu falei, ela tem o seu lugar, especialmente em pacientes com eventos cardiovasculares prévios, né, os diabéticos, de alto risco e quem tem o LDL persistente acima de 190, nessas condições, cuidado pessoal, precisa ficar atento, né? Mas esse uso, né, deve ser individualizado e sempre acompanhado de coenzima Q10, como eu já falei aqui atrás, e o monitoramento do seu fígado, porque esses remédios, infelizmente, podem dar pequenas alterações ali nas enzimas do fígado, tá? Então, o que eu quero dizer para concluir? O colesterol não é um inimigo, ele é um mensageiro das funções do nosso corpo. Ele reflete, né, principalmente o estado metabólico, hormonal e inflamatório do nosso corpo. Antes de tratá-lo com uma pílula, né, precisamos entender por que o corpo está produzindo mais colesterol. Qual é o mecanismo? E a verdadeira medicina, né, é aquela que busca o equilíbrio e não apenas o número no exame e prescrever um remédio. Nas nossas práticas aqui da clínica, como eu já falei para vocês, eu sou responsável técnico, nossa equipe avalia tudo isso antes de estar prescrevendo determinados medicamentos. Prescrevemos também estatinas, com certeza, se a pessoa tiver um risco, ela vai ter que diminuir esse risco com o que existe. Se é estatina, se é outra coisa, a gente vai avaliar. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo, que ele é muito importante, né? É um vídeo informativo, ele não tem a função de modificar a sua conduta, mas ele tem a opção de abrir o leque de investigações e o que pode ser feito para o teu caso. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha aproveitado. Estamos sempre à disposição para fazer as avaliações. A nossa equipe aqui da clínica aguarda você para fazer todos esses exames e devolver o melhor tratamento possível para você. Um abraço a todos. Tchau, tchau.